qual que é o bairro aqui de São Paulo mais violento? Ele tem o maior número de roubos de veículos, por exemplo. Você sabe? Tem uma pesquisa que mostrou que o líder desse ranking é o bairro de São Mateus, na zona leste da capital. E não é por um acaso. A zona leste concentra alguns dos bairros, um dos maiores números de roubos e furtos de veículos em toda a cidade. Então, a zona leste tem alguns dos bairros mais violentos da cidade quando você fala de roubo de veículos. E foi exatamente nessa região, nessa zona aqui de São Paulo, que o entregador de carro, infelizmente, perdeu o bem maior dele. 3 bandidos invadiram o local, cercaram esse carro e deixaram o Micael na mão. O Micael tinha acabado de fazer uma entrega, ele estava se preparando para seguir para o próximo endereço. De repente, ele é surpreendido por esse bando. Os ladrões levaram o carro, toda a mercadoria que ele tinha ali, que nem era dele. E tem um detalhe, inclusive, o Micael, agora, hoje, sexta-feira, ele iria renovar o seguro do carro dele. Não tinha renovado ainda porque não estava com dinheiro. Poucos dias antes dele renovar o seguro, vêm os bandidos e levam o único bem de trabalho da família. Pior que ele tem filho, é casado, a mulher dele está desempregada, ele ficou numa situação muito difícil. O Balanço Geral foi até a zona leste da capital, conversou com o Micael, com os moradores de lá e tem reportagem especial agora. Põe na tela, vamos ver. O que era para ser só mais uma entrega virou um pesadelo. Em questão de segundos, um trabalhador perdeu o carro, a ferramenta de trabalho e a tranquilidade da própria família. Micael tinha acabado de terminar uma entrega. Dentro do carro, se prepara para ir ao próximo endereço. Mas 3 homens avistam o motorista e correm em direção ao carro. Os criminosos são rápidos. 2 vão direto para a porta do motorista. O terceiro contorna o carro e vai para o lado do passageiro. Micael sai de dentro do carro e levanta as mãos. Ele não reage. Pediram para colocar a mão para cima, porque se eu reagisse, eles iam atirar em mim. Os criminosos assumem a direção do carro e fogem levando o veículo. Micael sobe na calçada e assiste, impotente, o carro desaparecer na rua. Porque ali é meu ganha-pão, né? De cada dia trazer as coisas para casa. Né? O roubo aconteceu nesta rua, no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Dentro do carro estavam também os produtos que ele entregaria. Em casa, a esposa Caroline e 2 filhos pequenos esperavam por ele. Um choque, um baque total, eu não sabia o que fazer. Fiquei totalmente sem chão, não sabia se eu saía de casa e corria para tentar achar ele onde que ele estava pelo acontecido, ou se eu tentava ligar para a polícia, ou se eu tentava alguma informação, buscar nas redes sociais para ver se alguém tinha alguma coisa para poder nos ajudar. E ainda com 2 crianças pequenas, aí que eu fiquei realmente sem chão, sem saber por onde começar. Micael é o único que trabalha na casa. Por causa de problemas na gestação da filha mais nova, a esposa precisou parar de trabalhar. Agora, sem o carro, a família está sem renda. Fiquei internada no hospital à base de soro e tomando várias injeções para que minha bebê conseguisse sobreviver e eu tivesse ela. Então, eu parei de trabalhar por conta disso e preferi ficar em casa para dar um suporte maior para meus pequenos. Infelizmente, o caso do Micael não é isolado. Uma pesquisa mostra que a Zona Leste concentra alguns dos maiores números de roubos de veículos da cidade. E justamente o bairro de São Mateus lidera esse ranking. Na sequência aparecem Sapopemba, Itaquera, Santo Amaro e Vila Prudente. Isso se deve, possivelmente, às ações do Estado, da Prefeitura e mesmo das ações privadas, né? Que são do quê? De instalação de câmeras, monitoramentos, mas se concentrando principalmente nas áreas centrais e nobres. Quando isso ocorre, o criminoso se sente acuado de agir naquelas áreas e busca locais onde a percepção de risco é menor. O problema não se limita apenas aos roubos. Aqui na rua Francisco Marengo, no bairro do Tatuapé, os números também chamaram a atenção dos pesquisadores. Essa foi a rua com o maior número de furtos de veículos em São Paulo. No ano passado, a rua teve 50 veículos levados por ladrões. Em média, houve um furto de carro por semana por aqui. Quem para o carro nesta rua pode ter uma surpresa nada agradável quando voltar.
A gente coloca o carro, aí certamente aparecem algumas pessoas, aí você fica sem saber quem realmente está com má intenção e você acaba ficando até com medo de deixar o seu carro, de ficar um pouco distante do carro, né, devido a toda essa situação. Tá difícil aqui para a gente trabalhar, a gente fica até com medo aqui, até porque a gente não fica aberto à noite por conta do medo, né? A luz do dia, o pessoal vem, rouba, finge que é o dono do carro e coisa de segundos eles levam. Aqui tá muito difícil. Tá difícil demais. Tá muito difícil aqui. Todos os dias tem vidro quebrado, carro com vidro quebrado. Então, para parar o carro na rua tá difícil. Tá, por aqui tá mesmo. Tá bastante difícil. A situação não se repete só aqui no Tatuapé. A pesquisa mostra que entre as 5 ruas com mais registros de furtos de veículos na cidade, 3 ficam na zona leste da capital. Depois da rua Francisco Marengo, no Tatuapé, o segundo lugar é da rua Ângelo de Cândia, em São Mateus. Na sequência, aparece a rua Renato, na Vila Matilde. Já o quarto e o quinto lugares são ocupados pelas ruas Isabel Schmidt e Amador Bueno, as duas no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Essa região ela é um polo econômico, né? Vem crescendo recentemente em torno de condomínios, bares gastronômicos, teatro, casas noturnas, né? Para quem trabalha com entregas, o perigo é ainda maior. Como muitos profissionais usam o próprio carro para transportar produtos, eles ficam vulneráveis, o que acaba chamando a atenção de criminosos. Diferente das grandes transportadoras que têm escolta, rastreamento, o motorista autônomo está vulnerável. O crime ocorre no momento em que ele finaliza a entrega e está ali olhando no aparelho celular. Desde o dia do roubo, Micael está sem trabalhar. O carro não tinha seguro e os boletos do financiamento continuam chegando. Juntar forças, tentar ajudar a achar outro emprego, estou mandando currículo também, porque ficar parado não dá, né? Enquanto isso, os criminosos que levaram o veículo continuam soltos e o medo ainda acompanha o entregador.